Elevando o nosso pensamento, vamos então acalmando, serenando os nossos pensamentos, nosso coração, buscando a figura de Jesus, nosso mestre e amigo, para que ele nos oriente, nos envolva esta noite no seu manto de paz e que possamos realizar a tarefa da noite, o trabalho da noite, onde a Águida fará a explanação, que ela possa ser bastante envolvida, que receba do plano espiritual tudo que necessita, seja abraçada para que possa discursar da melhor forma possível. Pai de infinita misericórdia, todos os espíritos também que comparecerem possam ser auxiliados e recebam o benefício desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Em que perseverais? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber, onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, não na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade desse encontro e pedir a Ele que nos abençoe a todos, cada um no seu lar, que possamos ter uma noite de estudo bem proveitosa. Então, como sabem, nós estamos estudando a Gênese, que é o 5º livro da codificação. Estamos no capítulo 12 e até o mês passado nós vimos o nome do capítulo é Gênese Mosaica. Então nós vimos que comparações foram feitas de acordo com a descrição que está no Velho Testamento e como os fatos se sucederam de acordo com a ciência.
E aí foi até a criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão, e depois só que Adão chamou a mulher de Eva, mas foi só no capítulo de hoje, não foi até o mês passado. Então, a partir de hoje, nós vamos ver o paraíso perdido, fato que é descrito no Velho Testamento. Como ele é muito longo, gente, eu sugiro, quem puder, leia, porque ele é muito bonita essa parte que está escrito aqui no Velho Testamento. Só que dá 3 páginas bem apertadinhas, então eu vou fazer uma super síntese, mas quem puder dá uma lida, porque é muito bonita essa descrição, o que ele aborda aqui. Então, quais são os temas principais sobre os quais Kardec vai comentar neste trecho do capítulo? Primeiro, ele vai falar que Deus criou o jardim e nele ele colocou o homem e a mulher. O que havia nesse jardim? No centro do jardim havia toda uma vegetação, muitas árvores, e no centro do jardim ele colocou uma que ele chamou a árvore da vida e a outra ele chamou de a árvore da ciência do bem e do mal, né? E orientou a Adão e a mulher que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores, exceto dessa árvore da ciência do bem e do mal. E se eles comessem, eles morreriam. Então tem essa questão que é importante. Aí na sequência vem a serpente que instiga, né, a Eva a comer. Eu já vou chamá-la de Eva, embora ela tenha sido chamada depois, mas todo mundo sabe que ela é a Eva, né? Então a serpente vai influenciar a Eva, elas conversam para que a Eva comesse o fruto da árvore. E lembrando, em nenhum momento está escrito que essa árvore seja de maçãs. Ele fala sempre o fruto da árvore. E o Kardec diz que é usada a maçã nas versões infantis. Não sei se tem uma fruta conhecida, alguma coisa, mas em nenhum momento no Velho Testamento é dito qual tipo de árvore, só fala do fruto da árvore. Aí a Eva come a maçã, ela dá a maçã também para o Adão e o Adão come. Aí Deus está passeando no jardim do Éden, eles ouvem e se escondem. Aí Deus percebe que eles, pelo comportamento apresentado, eles tinham comido do fruto e confirma com eles. E aí Deus faz o seguinte, ele ameaça Adão de ter de arar a terra para comer e ameaça a Eva de ter de sofrer dor para ter os filhos durante o parto, não é? Então, aí a partir deste momento, então, eles são saídos, eles são expulsos do paraíso e nos portões do jardim Deus coloca querubins armados de espadas flamejantes para impedir o retorno deles. Então isso é uma super, hiper, extra síntese. Como eu já disse, proponho quem puder ler no que está colocado aqui no livro, está muito bonito. Então Kardec ele vai fazer vários comentários a respeito tanto da linguagem, que ele já falou no que nós vimos no mês anterior, da questão das alegorias contidas nessas narrações, nessas narrativas, e que haveria, né, teremos de ter muito respeito ao lidar com tudo isso. Aí, se der tempo, no fim eu leio um parágrafo pequenininho, que é mais interessante ser lido inteiro, mas precisaria ter tempo para isso, eu não sei se vai dar. Então ele comenta da linguagem alegórica que é utilizada e ele fala que historicamente o que acabou sendo feito é que foi tomada a narração, essa história, ela foi tomada de acordo com a letra e não buscado o seu espírito. E ele fala inclusive que
essa decisão, ela favorecia a dominação daqueles que conheciam e só passavam o que interessava para as pessoas às quais eles iam, as quais eles comunicavam. Então era uma forma de poder. E ele cita que Sócrates e Jesus, né, cada um no seu tempo, por terem querido sair do espírito da letra e saído do sentido da letra e ido para o espírito da letra, né, saindo da materialidade, ambos foram mortos de maneiras diferentes, como sabemos, mas esta atitude, esta opção de partir para o que é o espiritual, que é essa interpretação espiritual, ela não é bem-vinda porque ela pode contrariar interesses daqueles que estão na matéria. Então, Kardec ele vai abordar mais ou menos um a um de todos esses itens que eu falei, da criação, do paraíso, Adão e Eva e etc. E é o que nós vamos ver agora. E ele diz, ele propõe buscar as verdades morais que se encontram sob essas figuras materiais. E diz, Adão personifica a humanidade. Então, Adão não seria um homem, seria a própria humanidade, ele simbolizaria a própria humanidade. A falta que ele comete, que é de comer o fruto, representa a fragilidade humana quando se deixa dominar pela materialidade. Então, são várias as considerações. A árvore da vida, lembra, tinha duas árvores, a da vida no centro, né? E a do bem e do mal. A árvore da vida, ela representa a vida espiritual. E a árvore da ciência do bem e do mal, ela vai representar a consciência, essa que vai sendo, que ela é plantada em nós, mas vai sendo desenvolvida com o desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio que leva ao senso moral. E lembrando que essa aquisição do livre-arbítrio, ela se faz de forma lenta e progressiva, na razão que, na medida em que a própria razão, o intelecto também vai se desenvolvendo. E lembramos que com o livre-arbítrio, que é a escolha, a liberdade de escolher, nos vem a responsabilidade das escolhas que fazemos. O fruto da árvore representa, esse fruto que foi comido, né? Ele é o objetivo dos desejos materiais. Seria uma alegoria da cobiça, da sedução provocada pelo mal. E a árvore estar localizada no meio do jardim representaria que os prazeres, né, a sedução se encontra bem no meio dos prazeres. Então seriam as coisas que chamariam para o desvio. Uma coisa que nós precisamos lembrar aqui é que quando o homem é criado, homem lembrando da humanidade, né? Não é o homem sexo masculino. Quando é criado, simples e ignorante, ele não é bom e nem é mau. Ele é simples e ignorante. Quando ele vai ser considerado ou poder ser considerado bom ou mal? Quando, pela saída dos instintos, ele vai sendo conduzido pela razão, desenvolvendo o livre-arbítrio e, consequentemente, o senso moral. E aí, então, a partir das escolhas que ele venha a fazer, ele vai ser bom ou mal, que é denotado por quê? Pela escolha. Quando esta escolha é feita de forma que se opõe às leis as leis divinas, as leis de Deus, se a escolha é oposta, o homem ele está contrariando as leis que estão na própria consciência e ele se torna mal, né?
E o oposto, quando ele faz as escolhas de acordo com as leis divinas, ele é bom. Nesse momento de ser mal, não é exatamente esta palavra, mas ele é imperfeito. E quando ele vai, e o que acarreta, como nós sabemos, a infelicidade. Quando ele vai deixar de ser infeliz? Quando ele for alcançando a perfeição, se alinhando, né, com as leis do Criador. A serpente, ela seria uma alusão à perfídia dos maus conselhos. E aí tem um dado importante que eu não sabia, se eu já soube disso eu tinha esquecido. Porque uma das coisas, quando Deus fala com Adão e com Eva, ele fala que devido à serpente ter sido esse instrumento, né, de tentação para Eva, ela viveria arrastando o seu ventre na terra. Então, que antes disso ela teria pernas. Eu nunca soube disso. Depois vocês me contam se sabiam que a serpente, antes de fazer isso, tinha pernas. Eu nunca soube, né? E aí Kardec continua comentando, ele fala, né? Se a falta, que é comer a fruta, né? Se a falta de comer a fruta foi só essa que causou a expulsão do jardim, ela é uma falta desproporcional, não é? E aí ele traz algumas coisas, por exemplo, ele fala, se ele não tivesse comido o fruto, não é? O que aconteceria? Não existiria humanidade? Deus teria criado o paraíso, né? Todo o universo, tudo que existe apenas para Adão e para Eva, porque o que aconteceu? Eles estavam lá de boa no paraíso fazendo nada. Aí a partir do momento que comem o fruto, é quando Deus então fala da necessidade do trabalho como uma obrigação, e fala também da possibilidade da Eva gerar filhos e tê-los por meio de dor, né? Com dor no processo. Então ele fala, então Deus jamais teria criado para ficarem sós na terra, mesmo porque lá no começo, que ele não tinha falado antes, que eu não falei, ele fala, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Então já tinha essa determinação. Então não vai ser por causa do fruto. Se ele, ao criá-los, falou que era para crescer e multiplicar, então esta causa não seria de comer o fruto, né? Logo, o motivo da expulsão não é esse. Talvez pelo sentimento de vergonha, né? De terem sido pegos em erro, em engano, que seria aquela vergonha que se sente frente a pessoas que nós tenhamos prejudicado ou errado em relação a elas, né? E aí Kardec continua falando, então não é por causa da fruta, não é por causa disso que acabamos de falar, e aí ele fala, nem Caim, que matou Abel, foi tão severamente punido, porque quando Caim matou Abel, né, Deus não expulsou, não. Ele se colocou à disposição de sair do jardim e foi, mas Deus não o puniu dessa forma tão severa. Então ele fala, atualmente sabemos que essa falta não é um fato isolado, né? Do que ele está falando? Que significa ter comido o fruto? Significa a infração às leis de Deus, não é? Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, lembra, Adão simboliza a humanidade, é simbolizada ela mesma por um ato de desobediência. Então, Deus considera, né, esta infração, esta razão da expulsão do paraíso, né? Então ele fala, quando ele diz para Adão que
ele deveria extrair o pão com o suor do próprio rosto, ele está nos falando da necessidade do trabalho, não é? E não que o trabalho seria uma punição. Outra coisa, ele fala que quando Deus fala enchei a terra, então ele também já está determinando que eles não ficariam circunscritos apenas àquela região do paraíso, do jardim onde eles foram colocados, porque eles deveriam se proliferar por toda a terra. Então, o paraíso não era circunscrito. E quando ele diz para a mulher que ela geraria com dor, né, ele estava falando de um fenômeno fisiológico natural. E Kardec diz como é que alguma coisa que faz parte do processo, do jeito da coisa ser, ela pode ser uma punição. Então, era uma consequência da própria Constituição. E aí que vem as discussões, no meu ver, bastante simpáticas que Kardec faz. Ele fala, se no primeiro momento, né, então ele faz todas essas considerações, Adão, Eva, serpente, o que significam as árvores e etc. E aí ele faz uma discussão. Ele fala, se no momento, desculpem, da criação, Adão e Eva, a sua alma tivesse sido tirada do nada, o que iria acontecer? Eles não teriam conhecimento, eles não saberiam do que se tratava. Eles não saberiam o que era morrer, porque se eles existiam só os dois e estavam vivos, eles não tinham a mínima noção do que significaria a morte. Então, morrer para eles não constituiria uma ameaça. E aí é lembrado, por exemplo, que depois que Caim vai embora do jardim, vai embora da região onde estão Adão e Eva, Adão ainda vive mais 800 anos, sendo que quando ele tinha 130, ele teve o terceiro filho que recebeu o nome de Sete. E nesses 800 anos ele teve mais filhos e filhas. Isso são os dados aí que constam, né? Então ele fala, como é que eles teriam medo da morte se eles não sabiam o que era a morte? Como é que Eva, que era a única mulher que existia, ela poderia ficar temerosa de algo que ela nunca tinha sentido, ela nunca tinha experienciado o parto, então, ou pelo menos um parto indolor no caso, então ela não teria como ter medo. Então nada dessas frases ou ameaças que Deus diria para eles faria sentido, né? Então ele fala, eles não deviam compreender nem o Criador e nem o motivo da proibição. E aí ele diz assim, o que acabou acontecendo, que eles agiram como, pecaram como crianças que atuam sem discernimento. Foram ditas coisas que eles não entenderam e por não entenderem eles tomaram a atitude que acharam melhor no momento, que é o caso de ter comido a fruta. E aí, frente a essas questões que Kardec fala que ninguém consegue responder, como é que eles teriam medo, como é que eles encarariam tudo isso, ele fala, a teologia, né, fica num impasse, porque não se tem uma resposta adequada, quando para o Espiritismo essa resposta é bastante clara, por meio ele fala de uma maneira, sem dificuldade, de maneira racional, por meio do quê? Do conceito e do conhecimento da anterioridade da alma e da pluralidade das existências. Ou seja, ele está nos dizendo que quando nós admitimos que esta encarnação de Adão não seria a sua primeira encarnação, né, ele teria uma vida anterior e estaria dentro da pluralidade recebendo um novo corpo para uma nova possibilidade. Então ele fala, admitamos que Adão e Eva, tendo já vivido, tudo se encontraria justificado. Então apenas a existência de existências anteriores faria sentido nisso.
E aí ele faz aquela hipótese que a gente até já comentou aqui algum dia. Ele fala: admitamos que eles já tivessem vivido num mundo menos material, né, e mais avançado, onde o trabalho espiritual ele sobrepujaria o trabalho material. Ou seja, digamos que eles tinham vindo, né, de um planeta, de um orbe, onde já não se fazia mais trabalho braçal dessa forma que ele seria obrigado a fazer aqui na Terra. E que o parto teria também, no caso da Eva, né, da mulher, uma outra forma que não seria feita dessa forma dolorosa como acontece aqui na Terra, né? Então essa é uma hipótese. Então que eles não eram espíritos recém-criados, que não tinham sido criados com o corpo, né, com os corpos, mas que eles já tinham uma existência anterior. E aí ele diz: o paraíso terrestre, né, do qual se tem inutilmente procurado os vestígios, era, pois, a figura do mundo venturoso onde tinham vivido Adão, ou antes a raça dos espíritos das quais ele é a personificação. Então, esse paraíso, porque em relação ao que foi encontrado aqui na Terra para a sua existência, para a sua evolução, o lugar de onde eles vieram era muito melhor. Então, essa lembrança do paraíso. Então, comparando os dois lugares, a sua morada anterior era um paraíso, por isso que seria esse paraíso perdido. E este anjo, este querubim que fica na porta, né, na entrada do jardim com a espada flamejante, ele simbolizaria a impossibilidade que tem os espíritos inferiores de adentrarem os mundos superiores, como nós temos notícias dentro da doutrina, que quando nós só vamos subindo, né, podendo adentrar determinados ambientes de acordo com a nossa evolução. Então, esta é a condição que Kardec nos coloca. Então ele fala, e aí ele comenta a questão de Caim. Quando Caim matou Abel, ele fez o quê? Ele falou assim: minha iniquidade é por demais grande para poder obter o seu perdão. Hoje eu saio, não é? E vou caminhar pelo mundo como um vagabundo, mas o primeiro que me encontrar, ele pode querer me matar. E aí Aí o Senhor responde: isso não acontecerá, porque quem destruir Caim será punido severamente. E aí ele coloca um sinal na testa de Caim para que Caim fosse protegido e preservado, que ele não fosse morto por isso. E o que acontece quando Caim sai? Ele vai viver do lado oriental do Éden, é o que está dito aqui. Ele vai viver do lado oriental. Lá ele encontra uma mulher que não é dado o nome aqui, mas aí ele tem um filho com essa, ele se casa com ela e tem um filho com ela, que ele coloca o nome de Enoque, e aí ele vai fundar uma cidade, né, que ele vai botar o nome na cidade de Enóquia. Então veja, Caim sai, antes dele sair, ele já fala com o Senhor que ele temia ser morto. Por que ele temeria ser morto se só existia Adão, Eva e ele? O Abel ele tinha matado, né? Por que ele teria medo? Porque ele sabia da existência de outras pessoas. Como é que ele encontra essa mulher, né? Quem era essa mulher? E como é que ele cria uma cidade? Uma cidade você não faz sozinho, você não constrói sozinho, existem outros habitantes. Então já existia gente aqui na Terra. Então Adão e Eva não são os primeiros a povoar a Terra, não é o primeiro homem e a primeira mulher a povoar a Terra. Quando eles chegaram aqui, a Terra já era povoada, né? E
já era povoada, então essas pessoas não eram descendentes de Adão. Então nós vemos os descendentes de Adão, é o que é chamado de raça adâmica, né? E os que não são descendentes, ou são espíritos que vieram, como a gente tem notícias, de outros orbes, porque nós temos hábito de falar de capela, mas nós sabemos que não são provenientes apenas de capelas, espíritos que habitam a Terra, vieram de muitos outros lugares, né? Então, aqui não é dito se a família que Caim formou era com pessoas, os terrícolas, né, aqueles originários da Terra, ou que vieram de outros orbes, mas não eram descendentes de Adão. Por conta do tempo, eu vou ler rapidamente aqui. Então, ele só fala assim: então, Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano, que era uma coisa que a gente já tinha visto. E aí ele diz: seriam precisos os conhecimentos que o Espiritismo trouxe tocante ao relacionamento do princípio material e do espiritual, sobre a natureza da alma, sua criação em estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva, indefinida por meio de existências sucessivas, e dos mundos que são igualmente degraus na trilha de aperfeiçoamento, sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso do livre-arbítrio, a causa de suas tendências boas ou más e de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o porvir, que é o prêmio de seus esforços para melhorar-se e de sua perseverança no bem, para lançar a luz por todas as partes da gênese espiritual. Então nós temos Kardec sintetizando tudo o que foi dito em termos e expressões espiritismo. E ele fala: graças a essa luz, o homem sabe daí para frente de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na terra e porque sofre. Sabe que o seu futuro está entre suas mãos e que a duração da sua privação de liberdade nesse mundo depende dele. A Gênese, então aí a conclusão de Kardec. A Gênese, quando saída dessa alegoria estreita e mesquinha, com esse olhar que ele está dando, respeitoso, né, mostra-se a ele grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. E considerada desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá.